Simone Tebet e Geraldo Alckmin, os dois principais ministros de Lula, os dois maiores acertos do Lula, finalmente assumiram de modo oficial seus cargos. E eu gostei muito do discurso do Alckmin, claro, e também do discurso da Simone Tebet, porque Simone falou o seguinte: são nas diferenças, nas divergências que nós crescemos. E eu vi essa fala da Simone como um tapinha de luva de pelica na cara da imprensa que pede diversidade, mas aí quando tem divergência eles reclamam. Mas na sua opinião, você gostou da nomeação e indicação do Geraldo Alckmin e da Simone Tebet? Qual foi a indicação que você mais gostou até o momento? Na minha opinião, o Alckmin foi o grande acerto de Lula. Deixa o seu like se você gostou das indicações dos dois e, claro, se inscreva no canal. Eu quero começar esse vídeo falando sobre a Simone Tebet, porque ela agora é ministra do Planejamento. E a fala da Simone caiu muito bem nesse momento, porque muito tem se falado desde a indicação da Simone como ministra do Planejamento, que pelo fato dela ter divergências do ponto de vista econômico para o Fernando Haddad, os dois poderiam se atritar. Eu falei pra vocês que eu vejo muito, mas muito pouco provável que isso ocorra por conta do tato do Fernando Haddad, do perfil do Haddad. O Haddad tem um ponto de vista mais à esquerda, a Simone tem um ponto de vista mais liberal, os dois estão disputando protagonismo para 2026. E eu falei assim pra vocês, não, os dois vão se dar muito bem porque faz parte do perfil do Haddad. Só que logo depois que as indicações começaram a rolar e os ministros começaram a ser empossados, nós tivemos algumas, entre aspas, caneladas da equipe do Lula. Um ministro fala uma coisa, outro ministro fala outra, falaram que o Haddad havia sido derrotado pelo Lula, e aí a Simone, com o discurso dela, veio e falou o seguinte: são nas divergências que nós crescemos. E ela matou a pau. Porque eu fico, e me incomoda muito, a imprensa fica lá falando o seguinte: não, nós temos que ter um governo plural. Nós temos que ter um governo com diversidade. O Lula fez isso. O Lula construiu a frente ampla. Tem gente que vai do PT até o União Brasil, que está causando um monte de problema. E é claro que se você tem pessoas diferentes, você vai ter pensamento diferente. E esses pensamentos eles vão se atritar, vão entrar em colisão em algum momento. Isso ocorre com empresas. Por isso que no RH a pessoa fala assim: como você sabe lidar com diferença? Você lida bem com diferença? Não é você lidar bem com a pessoa que tem uma orientação diferente da sua. Não, é você conseguir entender, você do marketing entender o que passa na cabeça do cara do financeiro. Então tem esse tipo de atrito. Mas a imprensa quer que todo mundo pense diferente, contanto que pense como o de centro. Aí não dá. O Lula tem que mostrar, e esse governo Lula vai mostrar para a imprensa também o que é democracia, e a Simone Tebet foi muito bem. E quem foi melhor até do que a Simone foi o Geraldo Alckmin, porque no discurso dele, como ministro da Indústria, ele também falou aquilo que precisa ser falado. E muito da imprensa também está dizendo: o Alckmin ele não era a primeira opção do Lula, era o Josué, depois era um outro, o Alckmin foi ali no improviso, e daí? O Alckmin, no improviso ou não, foi a melhor escolha do Lula, foi a melhor opção possível. O Alckmin foi melhor até do que o Josué, melhor até do que o outro que estava sendo nomeado, que era sendo cogitado, porque o Alckmin, no discurso dele, ele mostrou que ele tem uma visão necessária para o futuro do país e principalmente para a geração de emprego e renda. Então mesmo o Alckmin não tendo sido a primeira escolha, ele foi muito bem, é a melhor escolha. Já que estamos falando do Lula, vamos usar metáforas futebolísticas. O Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, não era a primeira escolha do Palmeiras. E é o melhor treinador da história do Palmeiras. Então é muito possível que o Alckmin, que foi o grande acerto do Lula, acabe fazendo também um ótimo trabalho como ministro. E vai fazer só pelo fato de não ser o Paulo Guedes. Porque o Guedes, pessoal, ele foi um completo lorpa, um zero à esquerda. Mas o Bolsonaro, ele quis fundir vários ministérios em um só. Então fundiu planejamento, indústria e fazenda e criou o super ministério da economia. O Guedes não sabia pra onde ir. Claro, fundiu tudo, tinha uma visão míope de absolutamente tudo, não tinha o foco necessário para as pastas e não fez nenhum tipo de economia. O próprio Bolsonaro falou, não deu para gerar a economia que era esperada. Então é muito possível e tem tudo para acontecer que o Geraldo Alckmin faça um trabalho assim muito, mas muito melhor do que o Paulo Guedes, porque ele foi o grande acerto do Lula. Foi o grande acerto do Lula de toda essa trajetória. E o Fernando Haddad mostrou a sua habilidade política para trazer o Alckmin para ser vice do Lula. Não somente como ministro, mas o Alckmin como vice. Assim, é uma jogada de mestre, porque o Alckmin é incriticável, pessoal. A imprensa não pode criticar o Alckmin, não vai, pelo menos nesse momento. Porque o Alckmin, pelo fato de ele ser do PSDB, ter sido do PSDB, ele virou uma espécie de queridinho da imprensa de classe média.
Então vai criticar o Alckmin, sendo que até outro dia tá todo mundo elogiando, passaram anos elogiando, não vai. Então nesse momento, o Alckmin até serve como uma espécie de escudo para eventuais polêmicas que possam estar rolando, como por exemplo a polêmica com a Dani do Vaguinho. O Alckmin ele tá servindo até como um amortecedor para essas crises, porque a imprensa fala do Alckmin, o discurso do Alckmin, coloca o Alckmin como estrela, e o Alckmin não vai fazer o que Temer fez com Dilma. Se você tá ainda em meados de 2023, como nós já estamos agora, porque o ano já foi, pessoal, já começou o ano acabou praticamente. Se você acha que o Alckmin vai dar um golpe, cara, você tá redondamente enganado e precisa se atualizar. Mas o que você achou do discurso de Simone? Você acha que caiu muito bem pra imprensa? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o Alckmin, no discurso dele, vamos falar agora do discurso, foi um discurso muito interessante. Ele falou sobre o processo de reindustrializar o país. Nós precisamos reindustrializar, e isso tá certo. O Alckmin falou com muita propriedade. E ele disse que nos últimos 40 anos, desde final dos anos 80, final dos anos 80, nós estamos passando por um processo de desindustrialização acelerado no Brasil. E ele tá certo. Só que esse não é um problema somente brasileiro. Esse é um problema que o mundo todo passa em maior ou menor grau. E há uma necessidade de haver um processo de reindustrialização, porque a indústria, pessoal, ela puxa o desenvolvimento tecnológico, ela puxa a educação, ela gera emprego, gera renda e reduz a desigualdade social. O problema é que essa questão da desindustrialização é algo no mundo todo, porque à medida que o capitalismo foi se tornando cada vez mais financiarizado, os empresários deixaram de investir nas suas produções. Por isso que há uma desindustrialização. Para que eu vou aplicar, investir, aumentando a minha fábrica, sendo que eu posso deixar o meu dinheiro lá rendendo juros? Aconteceu isso comigo. Eu tinha um dinheiro para investir, eu poderia ter aberto uma franquia de chocolate, ia gerar 2 postos de trabalho, mas o lucro que eu ia ter era muito semelhante, era um pouquinho maior, mas muito semelhante com o que eu tenho com o dinheiro aplicado no Nubank. Então não vale a pena. Deixo lá. E essa é a tônica de todos os industriais brasileiros. Então esse é o problema. E o Alckmin, ele sabe disso. Inverter essa lógica é muito difícil. Fazer o capitalismo produtivo ser mais vantajoso, mais lucrativo do que o capitalismo financeiro é muito difícil. Então se nós não temos indústria, como que nós vamos gerar emprego? E ele falou o papel do BNDES. O BNDES e os bancos públicos terão um papel fundamental para o plano econômico de desenvolvimento do Lula. Porque vai ser com o BNDES aplicando e financiando pequenos produtores ou pequenos comerciantes, pequenos empreendedores de áreas periféricas que não têm condição de financiarizar esse a ponto do pessoal que integra a Fiesp, eles sim vão gerar emprego. Então é muito importante esse ajuste fino que está rolando já entre o Alckmin, o Haddad e o Mercadante. É um tripé, podemos colocar assim, do plano econômico do Lula, porque o Mercadante vai ser o presidente do BNDES. E o Alckmin na indústria, o Haddad na fazenda, eles têm tudo para serem os alicerces, os pilares da nossa, podemos dizer assim, não sei se nós vamos conseguir reindustrializar o país. Talvez um pequeno movimento, mas mesmo para reindustrializar o país, nós precisamos de mercado consumidor. Ninguém vai investir em produção se não tiver mercado consumidor. Aí tá falando de tentar desonerar, isso é uma coisa também complicada. A Dilma tentou fazer um processo de reindustrialização com a nova matriz econômica. Só que o que ela fez? Ela desonerou as empresas pegaram esse dinheiro que foi desonerado, que sobrou no caixa e reverteram como lucro, não aplicaram. Não investiram na geração de novos empregos. Então é uma situação muito complicada, mas eu vejo que com o BNDES, com o ajuste fino do Alckmin, do Mercadante, do Haddad, tem tudo, obviamente, para dar certo. E aí nós entramos com um ponto importante que o Lula fez, que foi o fim das privatizações. Porque os bancos públicos, as empresas públicas como Petrobras, os Correios, tudo isso tende a servir como um instrumento de incentivo, um instrumento de fomento ao desenvolvimento e à prosperidade dos pequenos negócios. É só pensar com criatividade. Os Correios, por exemplo, eles podem ser usados como instrumento para... você é um pequeno produtor, está sendo beneficiado pelo financiamento do BNDES? Ótimo. O que vai acontecer? Você vai ter um frete com desconto para enviar os seus produtos, para receber as suas mercadorias. É possível fazer isso. As empresas estatais, elas têm que servir, sim, ao desenvolvimento do país. Então vender empresa estatal, que era o que o Bolsonaro estava querendo fazer, era uma tolice maior do que a minha de querer arrumar meu cabelo enquanto eu gravo o vídeo, porque aí o cabelo fica todo desgrenhado e fica horrível. Mas é claro que meu cabelo não vai ficar feio, como o Alckmin não vai fazer
um trabalho ruim como ministro da Indústria. O governo iniciou com alguns pequenos percalçozinhos, principalmente vindo do União Brasil, mas, do modo geral, eu estou muito satisfeito até o momento com os anúncios e com os discursos dos ministros. Destaque tanto para Simone quanto para o Alckmin. E na sua opinião, o que você acha disso tudo?